Vamos para a aula 9 do nosso curso de batismo. O tema da aula é o batismo nas águas. Então, aula 9. Nessa aula vamos falar sobre o motivo de batizarmos, o que é o batismo especificamente e o motivo e por que devemos cumprir essa ordem de batizar, né? Quem tem a apostila aí, eu coloquei um versículo em cima que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, buscando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem falou isso foi Jesus. Então esse versículo já mostra o motivo que devemos batizar, né? A ordem de Jesus. Então ele mandou: vão e façam discípulos e batiza no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então já vemos aqui pelo primeiro versículo da aula que esse é um mandamento, é uma ordenança de Jesus. Então eu botei algumas definições aqui. O primeiro, o que é o batismo? A expressão batismo remete para o ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante a sua vida. Então, o batismo, primeiramente, ele é um ato de confissão pública da sua fé em Jesus. Então, é necessário que o batismo seja algo feito publicamente, algo que tenha ali testemunhas, pessoas assistindo. Por quê? É a sua declaração de fé. É você falar assim, gente, então, eu de fato quero seguir esse Jesus. Eu quero ter essa vida e eu quero fazer isso por escolha própria. Então, o batismo é você falar isso, mostrar isso para as pessoas que estarão presentes naquele momento, tá? E eu continuei falando assim, ó, depois de Jesus, na vinda de Jesus, né? O ato de ser submerso durante o batismo é uma alusão à morte e sepultamento de Jesus. E o ato de emergir é relacionado com a sua ressurreição. Como assim? Jesus morreu na cruz, né? Sabemos todos disso. E ele foi sepultado e ficou ali 3 dias, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Então, a morte e o sepultamento de Jesus, a gente faz essa alusão com o mergulhar na água. Então, a morte de Jesus, a gente está mergulhando e está morrendo para as coisas dessa vida. Então, morrendo para aquilo que o ser humano, aquilo que a gente tem um desejo de fazer. Não estamos mais vivendo para esse mundo. E aí, quando a gente emerge da água, quando a gente sobe da água, é alusão à ressurreição de Jesus. Então, agora estamos ressuscitando para uma nova vida. A Bíblia mesmo diz, somos uma nova criatura em Jesus, né? Então é essa alusão de morrer e ressuscitar com Jesus. E aí tem alguns versículos que mostram isso, né? Tem o versículo de Colossenses 2:12. Deixa eu só abrir aqui, me perdoa. É bom que dá tempo pra vocês abrirem também. Colossenses 2:12. Isso, ó, diz assim, na minha versão aqui, isso. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, Colossenses 2:12 fala que fomos sepultados com Jesus. Então, quando ele morreu, fomos sepultados com ele através do batismo. E também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então é essa alusão que eu tinha comentado já da morte e ressurreição de Jesus com relação ao batismo. Mergulhou, morreu para o mundo, ressuscitou, nova criatura. Agora a gente é criatura de Deus e tem uma nova vida, ok? Seguindo aí na apostila, eu coloquei, tem outros versículos também, vocês têm aí, pode abrir com cuidado e analisar, tá? Aí eu botei a seguinte pergunta: por que devemos ser batizados? E eu coloquei 5 motivos disso, começando na primeira. É uma ordem de Jesus. E foi o versículo que a gente leu no começo, né?
que ele mandou os seus discípulos daquele momento, os apóstolos ali, os 12 ali, mandou eles saírem para o mundo ali, vão e façam discípulos e os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus deu uma ordem para os discípulos dele, que era para prosseguir ali ensinando e, enquanto fizesse isso, batizasse as pessoas que foram crendo, né? Então ele ordenou que nós batizássemos. Então, o primeiro motivo de a gente ter que batizar, né, de ser uma prática cristã, é porque é uma ordem de Jesus, tá? O segundo passo é a declaração pública de que acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Também já comentei sobre isso. Quando a gente batiza, estamos declarando que nós queremos aquela vida. É a nossa declaração perante as pessoas ali que nós estamos escolhendo Jesus por vontade própria, tá? Então, é muito importante essa questão de estarmos mostrando a nossa vontade, tá? Então, é declarando de fato a fé em Jesus que nós temos para aqueles que estão ali à nossa volta, para aqueles que estão presentes na cerimônia ali no momento do nosso batismo, né? E aí tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, eu vou te dar aqui a referência e vou ler com vocês. Mateus 10, versículos 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Olha que interessante esse versículo, ó. Diz assim, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E o outro, né, que é o oposto, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Então, quando a gente está confessando diante dos homens, Jesus fala, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu, né? Então, vai ser interessante para mostrar essa questão de confessar publicamente a nossa fé em Jesus. E nada mais do que batizarmos ali, né? Que é um símbolo da nossa fé, né? É demonstrando a nossa fé para os outros. Terceiro, é o selo da nossa fé. E isso caminha junto com a demonstração pública, né? Da nossa fé, mas é o selo da nossa fé. E a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas não somos mais circuncidados, né? Que era a lei, que era a regra do Antigo Testamento. Nós, eu digo assim, os cristãos, né? Os homens. Agora, o batismo é o selo da nossa fé, é a confirmação da nossa fé. Estamos mostrando a nossa fé para as pessoas. Quarto ponto, é uma identificação com Cristo. Aquilo que eu comentei, morremos junto com ele. Então, ao batizarmos, estamos morrendo, igual ele morreu, fomos sepultados com ele, como diz o versículo, pelo batismo. Então, estamos morrendo e, ao levantarmos, estamos ressuscitando como ele ressuscitou, uma nova vida, ok? Tem referências também aí, depois vocês abrem Colossenses 3. E quinto e último motivo para o qual devemos ser batizados é um exemplo deixado por Jesus. Ele mesmo foi batizado. Precisava batizar? Pensa comigo. Jesus, Deus, Filho de Deus, Deus ali, uma das pessoas da Trindade, precisava batizar? Quando a gente pensa que o batismo é o selo da nossa fé em Jesus, é confirmação pública, não faz sentido, né? Não é que ele precisava batizar, mas ele batizou para nos deixar esse exemplo que nós também devíamos batizar, tá? E o batismo de Jesus está em Mateus, no livro de Mateus. Vou dizer o capítulo para vocês aqui nesse momento. Mateus 3, ok? Quem quiser ler, Mateus 3, versículos 13 ao 14, mostra ele com 30 anos sendo batizado antes de iniciar o ministério dele, das pregações, né? Então, ele batizou e nós devemos imitar Jesus,
devemos tê-lo como nosso exemplo de vida. Então, por ele ter batizado, nossa obrigação também é batizar, seguirmos este exemplo, ok? Então, 5 motivos: ordem de Jesus, declaração pública da nossa fé, terceiro, o selo da nossa fé, quarto, identificação com Cristo e, por último, um exemplo deixado por Jesus, ok? Seguindo adiante aí no nosso material, temos os tipos de batismo, e aqui são 3 tipos, tá? Primeiro tem a aspersão, segundo, a fusão e terceiro, imersão. Qual que é a diferença? O que significa isso? Quem pratica cada um desses batismos, né? Vamos ver agora aí o que significa cada um desses batismos, tá? Primeiro, batismo por aspersão. O que é isso? Muito comum na Igreja Católica, por exemplo, não só nela, tá? Mas, por exemplo, na Igreja Católica, quando o padre pega ali aquelas gotículas de água e chuvisca em cima da cabeça de uma criança, por exemplo, que geralmente é criança que batiza, né, na Igreja Católica. Então, é isso, é você pegar um pouquinho de água que seja, jogar só um pouco na cabeça, chuviscar na pessoa ali. Também existem igrejas cristãs evangélicas que praticam esse tipo de batismo, ok? Batismo por aspersão, pegar um pouquinho de água e jogar na cabeça da pessoa, tá? Aí temos o segundo tipo de batismo, a fusão. O que é isso? Derramamento, entre parênteses está aí definindo. É você pegar um jarro de água, tá? Encher o jarro de água e derramar sobre a cabeça de alguém. Imagina você, uma pessoa ajoelhada, e um pastor vem com um jarro de água e joga por cima da cabeça da pessoa, tá? Vai molhar bastante, diferente da aspersão, que é só um pouco de água na cabeça, assim, não chega nem a escorrer muito pela pessoa, né? Mas a fusão não, é você derramar água na pessoa mesmo, de molhar bastante, tá? Usado muito nas igrejas tradicionais, né? E usavam muito isso na época, na Bíblia, no Testamento, né? Isso acontecia muito, faz daqui a pouco. E o último, imersão, que é o mais famoso, é o que a gente conhece, o que a gente pratica, né? Que é a pessoa ser mergulhada, tanto faz se é rio, se é piscina, se é um tanque, se é até aqueles tanques de igreja, que só cabe a pessoa para poder batizar e levantar, enfim, tudo isso é imersão. Não precisa ser água corrente, enfim. Imersão é imergir, mergulhar a pessoa e depois voltar com ela normalmente, né? Agora, o que tá certo, o que tá errado, da onde que vem isso? E eu te digo, nenhum deles está errado, tá? E aí, tudo bem, tem divergências, tem pessoas que acham que não, que só a imersão que serve, ou que o autobatismo não serve, né? Mas eu discordo, e por mais que a gente pratique, prefira a imersão, eu não concordo em dizer que é errado, ou que a pessoa não foi batizada se batizar por aspersão ou a fusão. Por quê? Porque o batismo tem a água, tanto a fusão, tanto a aspersão quanto a imersão. Tem a água presente, né? Então todos eles estão igual nesse fato. Todos eles é declaração pública, correto? Todos são isso. Então, é um exemplo deixado por Jesus, não é? É um exemplo. Então, não é que um é superior ao outro ou que um tá errado, não. Os 3 funcionam. E aí tem isso aqui é para um conhecimento extra para vocês, tá? Tem um livro chamado Didaquê. A Didaquê era um livro que foi escrito pelos pais da igreja. Quem que são esses? Os pais da igreja são aqueles que foram ensinados pelos apóstolos. Então imagina, os discípulos de Jesus, né? Pedro, Tiago, João, todos aqueles 12 ali, Paulo, né, que veio depois. Imagina eles criando discípulos, né, ensinando as pessoas. E aí, esses que foram ensinados por eles foram considerados os pais da igreja. E aí, naquela época, rolava esse livro, que era o quê? Que era a amostra, que era regras de como você poderia ter ali
doutrinas, uns costumes da igreja, o que fazer em cada situação, né? E aí, nesse livro, tem a instrução do batismo, tá? Em que se prefere a imersão, mas que pode fazer a fusão e que pode fazer a aspersão também, tá? Tá escrito nesse livro da Didaquê. Não tá condenando nenhum tipo do batismo, tá? Eles só dizem, olha, preferível imersão, tá? Puder imergir a pessoa, ainda por cima é água corrente, mas fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra de que se não for em água corrente não é batismo, nada a ver, tá? É batismo de qualquer jeito. Mas fala, olha, imersão. Se não tiver como imergir, então se você quiser batizar a pessoa e o nível da água não é muito profundo, que acontecia muito na época do Testamento, né? Muitas vezes os rios daquele lugar lá, os rios do local que eles viviam no Novo Testamento não eram profundos o suficientes, eram tipo riachos. O que eles faziam? Pegavam o jarro, jogavam por cima, batizam por afusão, estava batizado, tá? Então, o livro mostra que, tendo a possibilidade de batizar por imersão, faça. Se não, faz a fusão. E também, se não puder nem a fusão, faz a aspersão. Não tem problema. Todos os três são considerados formas de batismo desde a época dos primeiros cristãos, tá? Então, só pra você ter essa noção aí, quando tiver esse tipo de argumento, você conseguir explicar isso aí, tá? Então, nós usamos a imersão por escolha, e a maioria dos evangélicos fazem assim, mas usamos a imersão, tá? Uma coisa importante aqui sobre o batismo. A Igreja Católica, por exemplo, usa a aspersão. Nós não aceitamos o batismo da católica, não é porque é por aspersão, mas é pela doutrina em que a pessoa foi batizada. Por que eu falo isso? A católica tem doutrinas que são contrárias à fé evangélica. Por exemplo, as imagens. Por exemplo, oração pelos mortos, missa pelos mortos, a questão de Maria ser mãe de Deus. Não, não é mãe de Deus. Na nossa concepção, Maria foi mãe da pessoa Jesus. E ela não permaneceu virgem, igual os católicos acreditam. Ela casou e teve filhos e foi uma pessoa normal. Então, temos compreensões diferentes. Então, como a doutrina é diferente, então o batismo da católica não funciona para as igrejas evangélicas. Aí a pessoa tem que batizar de novo, não porque foi aspersão, mas porque a doutrina em que ela foi batizada é uma doutrina contrária ao que nós acreditamos. Agora, metodista, presbiteriana, praticam a aspersão das igrejas também, e para a nossa igreja, nós não acreditamos que esse batismo tem que ser feito de novo, tá? A gente acredita que foi batizado em igreja, que a fé é idêntica, ou pelo menos muito parecida, então não tem que realizar um novo batismo, não tem necessidade, tá? Seguindo aí no nosso material, agora vamos falar da circuncisão do coração. Por quê? A circuncisão era uma prática que era obrigatória para o povo judeu. Homens, obviamente, eram circuncidados, e se não fossem, não eram considerados povo de Deus. Então, todo homem tinha que ter a circuncisão. E aí, quando o batismo virou uma prática já no cristianismo ali, passaram-se a batizar, e o batismo era uma regra, porque Jesus mandou ir de fazer discípulos e batizai-os. Aí o pessoal falou assim, mas agora, tem que ter a circuncisão também e o batismo? Ou só o batismo funciona? Como é que é isso, né? Até porque pessoas que não eram judeus, né, pessoas ali gregas, romanas, de outras culturas, também se converteram ao cristianismo. E agora, precisa ter a circuncisão ou não? Ficou essa questão, esse debate, até que por fim foi acordado ali em Atos 15, quem quiser abrir em Atos 15, foi acordado entre os apóstolos ali e o povo da época que não precisava ter a circuncisão com o batismo obrigatório, tá? Quem tiver a circuncisão, tava ótimo. Mas que, sem a circuncisão não é salvo, isso não existe, porque a salvação é pela graça. Então a circuncisão de nada faz a pessoa ser salva se não for pela fé em Jesus, né? Então, não precisava mais. E aí Paulo diz em Colossenses 2, versículo 11,
que ele está na apostila de vocês, ele fala o seguinte, ó: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Então, não é necessário mais a circuncisão, porque em Cristo fomos circuncidados. Não é agora uma operação, não é agora uma questão física ali do corpo humano, mas é espiritual, em que foi removido a natureza humana. E a gente pode ligar com o batismo, né? Que o batismo agora substitui a circuncisão, né? E aí aquela questão de você morrer para o mundo e nova criatura, enfim. Essa questão, circuncisão não é mais necessária, porque não é mais pelo corpo físico, é espiritual. Então, o batismo agora é o que, vamos dizer, substitui a circuncisão na questão de selo da fé, na questão de você ter ali uma marca, de você ter uma comprovação de que você é cristão. Porque circuncisão, na época, comprovava que a pessoa era povo de Deus, que era um homem de Deus, a circuncisão. O homem tinha circuncisão, e aí, com isso, a família toda estava considerada como povo de Deus, né? Pela circuncisão. Agora não tem mais isso, não é necessário, que a pessoa vai declarar a fé, batiza. E o batismo é ali o selo, é a marca de que a pessoa de fato tem a fé em Jesus, tá? E já terminando aqui o nosso material, tem um questionamento, né? Sobre o batismo salvar, o batismo não salvar. Sabemos que não é assim que funciona. Batismo em si não salva ninguém. Ah, mas tem que batizar? Tem. Mas você batizar em si... Então, por exemplo, dia 9 é o batismo. Até o 8 você não estava salvo. 9 você vai estar salvo. Isso não existe, tá? Salvação é pela graça por meio da fé em Jesus. Isso está em Efésios 2, depois vocês leem lá, versículo 8. Então, é pela graça a salvação. Ah, o ato do batismo é importante? Lógico. Já falei os motivos de batizar. Mas até o batismo não sou salvo, depois eu fiquei salvo, isso não existe, tá? Salvação pela graça, pela fé em Jesus. Mas a pessoa que é salva quer batizar. Vai querer obedecer à ordem do seu Salvador, né? Que ele deu a ordenança de batizar. Então, quem é salvo quer batizar. Mas o batismo em si não é a salvação, não é um ritual de salvação, diria assim, né? Vocês me entenderam. Então, o que eu tô falando isso? Porque isso era uma concepção, um entendimento errado que tinha no cristianismo antigo, na igreja católica ali, na questão sei lá, século XVI, XV, XIV ali, antes da reforma, enfim. Que eles batizavam a pessoa e aí a pessoa podia fazer o que ela quisesse, porque já estava na cabeça dela de que batizou e batismo é o que resolve, e não é. Sabemos que não. Então a pessoa pode morrer sem ser batizada e com certeza ir pro céu, lógico, pode ser salva, né? Não deu chance de batizar, não chegou a hora de batizar, ou enfim, estava preparando, ou foi assim, do nada, ela morreu. Não quer dizer, ela pode ir pro céu sim, tá? Mas, igual eu falei, quem é salvo, quem sentiu Jesus e tem Espírito Santo no coração, não vai querer batizar, porque é uma ordem que o Senhor deu, tá? E por último, quem pode batizar? Nós temos uma ideia na Reviver, na nossa igreja, que o batismo é para quem entende. Então, nós não batizamos crianças, tá? Já sabem que é por imersão, que a gente já falou sobre isso, mas nós não batizamos criança. E aqui não é para entrar em polêmica se tá errado ou não, não é esse o ponto. O ponto é só falar que a gente, na nossa igreja, a gente prefere batizar pessoas que já têm um pouco de entendimento. Ah, tem que ser com 12 anos. Não, não tem que ser com 12 anos, tá? E aí vai de cada criança. Sabemos que tem crianças com 10 que entendem mais do que criança de 14. Então, aí temos o curso que prepara justamente pra gente ter uma noção se aquela criança sabe o que tá acontecendo. E ter o mínimo de conhecimento do que é o certo e o errado ali no evangelho, né? Então, nós não batizamos criança pequena, que não tem entendimento. Mas se a criança tiver ali 10 anos, que é o que eu acho que já começa a mostrar ali, e quiser batizar, né? Tem que vir da criança. Já tem 2 pessoas na nossa igreja. Uma batizou, já tem 12, ela batizou com 10, e ela desde 8 anos pedia para batizar.
E aí a gente falou assim, ano que vem você faz o curso e tal, você batiza. E aí foi assim. E ela chegou com quase 10 anos e falou assim, agora eu posso batizar? Tô com 10 anos. Então como é que você vai dizer que essa criança não tem necessidade, não tem conhecimento de batismo, né? Não tem conhecimento de Jesus? Ela tinha. E batizamos, ela foi batizada com 10 anos. E o outro caso agora também, a menina vai batizar com 10 anos. Então, a gente vê a capacidade que a criança tem. E aí, o pastor, com certeza, né, ele define, não, essa criança, ela, sim, ela tem entendimento e ela pode batizar, né? Então, não é por idade especificamente, é por conhecer a criança, saber o que ela entende de fato, tá? Então, batizamos pessoas que entendem o que é certo e errado e que escolhem declarar a sua fé publicamente, tá? Não batizamos bebês e crianças, como eu já falei, e o batismo é um ato de obediência à palavra de Deus e à vontade de Cristo para o homem. E aqui, por último, não tem que ter medo de batizar. Hoje em dia parece que é um bicho de 7 cabeças a pessoa querer batizar, né? E se a pessoa quer de fato, né, por pressão, tem que se incentivar a batizar. E não falar assim, olha, ó, é perigoso, ó, é muito não sei o quê. Não, incentiva a batizar. Se veio da pessoa que quer batizar, incentiva e não desanima, né? Isso que eu diria. Então, isso que é o batismo, o que a gente falou até aqui agora. Se houver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários, algo que vocês pensarem aí. Mas eu acho que é isso aí que vamos falar sobre essa aula. Deus abençoe vocês.